Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração neste momento. Onde quer que você esteja, seja em sua casa, no seu quarto, no trabalho, no hospital, viajando ou acordado durante a madrugada. Saiba que Deus conhece exatamente este instante da sua vida. Nada do que você está vivendo passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece as suas alegrias, conhece as suas lágrimas, conhece as suas preocupações e conhece também os sonhos que você ainda guarda em silêncio dentro do coração. Agora, por alguns instantes, permita que o seu coração encontre descanso. Talvez o seu dia tenha sido difícil. Talvez você tenha recebido uma notícia que abalou a sua esperança. Talvez exista uma luta que ninguém conhece além de Deus. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho, mas neste momento, não olhe para o tamanho dos seus problemas. Levante os olhos da alma e contemple a presença daquele que criou o céu e a terra, daquele para quem nada é impossível. O Senhor está aqui. Ele prometeu que estaria presente quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome. Mesmo que você esteja rezando sozinho, você faz parte da grande família de Deus, unida em oração. Neste instante, milhares de corações elevam sua confiança ao Senhor, e você não caminha sozinho. O Espírito Santo une todos aqueles que buscam sinceramente a face de Deus. Vamos abrir o nosso coração, Espírito Santo de Deus. Nós te acolhemos com alegria. Espírito Santo, fonte de toda consolação, visita agora esta vida que reza conosco. Passa por cada ambiente desta casa, visita cada pessoa desta família. Derrama a tua paz sobre aqueles que estão aflitos. Derrama o teu consolo sobre aqueles que choram. Derrama a tua esperança sobre aqueles que já não conseguem enxergar uma saída. Vem, Espírito Santo, ilumina a nossa mente, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança. Inflama em nós o desejo de buscar as coisas do alto. Afasta toda distração que tenta roubar este momento de oração. Afasta toda inquietação. Afasta toda ansiedade que impede o nosso coração de repousar em Deus. Que durante esta oração nenhuma preocupação seja maior do que a confiança que colocamos no Senhor. Jesus, nós acreditamos na Tua presença viva. Acreditamos que Tu continuas caminhando no meio do Teu povo, como caminhavas pelas estradas da Galileia. Tu continuas olhando para os aflitos com compaixão. Continuas estendendo a mão para quem caiu. Continuas acolhendo os que voltam arrependidos. Continuas curando os corações feridos. Continuas restaurando vidas que pareciam sem esperança. Olhe agora, Senhor, para cada pessoa que participa desta oração. Tu conheces aquilo que ninguém mais conhece. Conheces as lágrimas derramadas em silêncio. Conheces as noites mal dormidas. Conheces as preocupações escondidas atrás de um sorriso. Conheces o medo que tantas vezes invade o coração. Conheces a ansiedade que acelera os pensamentos. Conheces as feridas provocadas por palavras, rejeições e decepções. Nada permanece escondido diante de ti. E justamente porque tu conheces tudo, nós nos aproximamos com confiança. Nós não estamos diante de um Deus distante. Estamos diante de um Pai que ama. Estamos diante de um Salvador que entrega a própria vida pelas suas ovelhas. Estamos diante de um Espírito Consolador que fortalece aqueles que já não encontram forças para continuar. Neste momento, entregue silenciosamente ao Senhor aquilo que mais pesa sobre o seu coração. Não tenha medo de abrir a sua alma. Deus não rejeita um coração sincero. Conte a Ele aquilo que preocupa você. Apresente os nomes das pessoas pelas quais deseja rezar. Coloque diante do Senhor a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, os seus projetos e também as situações que parecem impossíveis. Enquanto você entrega tudo isso nas mãos de Deus, lembre-se de que o Senhor nunca abandona aqueles que nele confiam. Ainda que a resposta não venha no tempo que imaginamos, Deus continua agindo. Ainda que os nossos olhos não consigam perceber, a graça já está trabalhando. Ainda que tudo pareça parado, o Senhor continua preparando caminhos onde nós enxergamos apenas obstáculos. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida diante de Ti.
Consagra a nossa inteligência para que pensemos segundo a Tua vontade. Consagra os nossos olhos para que contemplem aquilo que é bom. Consagra os nossos ouvidos para que escutem a Tua palavra. Consagra os nossos lábios para que anunciem a paz e a esperança. Consagra as nossas mãos para que pratiquem o bem. Consagra os nossos pés para que caminhem pelos caminhos da verdade. Consagra o nosso coração para que nele exista sempre espaço para o amor, para o perdão e para a misericórdia. Nós queremos pertencer inteiramente a Ti. Queremos confiar mais na Tua providência. Queremos aprender a descansar na Tua vontade. Queremos permitir que a Tua graça transforme aquilo que sozinhos jamais conseguiríamos transformar. E enquanto permanecemos na Tua presença, continua preparando o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor deseja realizar nesta oração. Continua derramando a Tua paz sobre esta casa. Continua fortalecendo esta família. Continua renovando esta alma que busca a Tua presença. Porque nós sabemos que aquele que começa uma boa obra jamais abandona aquilo que iniciou. E nós permanecemos diante de Ti com confiança, esperando tudo aquilo que ainda realizarás em nossas vidas. Em nome de Jesus, continuemos unidos nesta oração, confiando inteiramente na infinita misericórdia de Deus. Agora nos aproximamos do Senhor com um coração humilde. Não nos aproximamos porque somos perfeitos. Não nos aproximamos porque nunca erramos. Aproximamo-nos porque sabemos que Deus nunca rejeita um coração arrependido. O Senhor conhece a nossa fragilidade e, mesmo assim, continua nos amando. Conhece as nossas quedas e continua nos chamando. Conhece as nossas limitações e continua derramando Sua graça sobre nós, neste momento. Coloque diante de Deus tudo aquilo que pesa em sua consciência. Não tenha medo de abrir o seu coração. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado, maior do que qualquer fraqueza, maior do que qualquer história de sofrimento. Se existe algo que precisa ser restaurado em sua vida, entregue agora ao Senhor. Se existe alguém que você precisa perdoar, coloque essa pessoa diante de Deus. Se existe alguma culpa que ainda prende o seu coração, apresente ao Senhor. Se existe uma ferida antiga que ainda provoca dor, permita que Jesus a contemple com seu amor. A palavra de Deus nos revela que o Senhor é rico em misericórdia. Sua compaixão nunca se esgota. Sua fidelidade permanece para sempre. Por isso, rezemos com confiança, acreditando que Deus visita cada coração neste instante. Pai eterno, nós nos colocamos diante da Tua presença, oferecendo tudo aquilo que somos. Recebe a nossa vida, recebe as nossas alegrias, recebe as nossas dores, recebe as nossas lutas, recebe as nossas esperanças. Recebe também aqueles que pediram nossas orações, recebe os doentes, recebe os desempregados, recebe os que perderam um ente querido, recebe os jovens que procuram um sentido para suas vidas, recebe as famílias que atravessam dificuldades, recebe aqueles que já não conseguem rezar, recebe os que estão desanimados na fé, recebe os que se sentem abandonados. Nenhuma dessas vidas está esquecida diante de Ti agora. Elevemos nosso coração ao mistério da paixão de Cristo. Foi por amor que Jesus carregou a cruz. Foi por amor que suportou a dor. Foi por amor que derramou seu sangue. Foi por amor que ofereceu sua vida para que tivéssemos vida em abundância. Contemple por alguns instantes Jesus caminhando em direção ao Calvário. Cada passo é dado por amor. Cada sofrimento é assumido por amor. Cada gota de sangue derramada manifesta um amor que não conhece limites. Esse amor continua alcançando você hoje. Esse amor entra na sua casa. Esse amor visita a sua família. Esse amor toca a sua história. Esse amor chega exatamente onde você mais necessita da presença de Deus. Confiando nesse amor infinito, rezemos, Pai eterno, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, permaneçamos alguns instantes contemplando este oferecimento. Tudo aquilo que entregamos ao Pai passa pelas mãos de Cristo. Toda lágrima, toda preocupação, toda enfermidade, toda angústia, toda esperança,
Nada se perde quando é colocado nas mãos do Senhor. Agora, com confiança renovada, elevemos novamente nossa súplica pela dolorosa paixão de Jesus Cristo. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Repitamos esta oração não apenas com os lábios, mas com o coração. Pela dolorosa paixão de Jesus Cristo, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Misericórdia para as famílias, misericórdia para os enfermos, misericórdia para aqueles que perderam a esperança, misericórdia para os que vivem escravizados pelo pecado, misericórdia para os que sofrem perseguições, misericórdia para os que choram, misericórdia para aqueles que morrerão neste dia, misericórdia para toda a humanidade. Novamente rezemos pela dolorosa paixão de Jesus Cristo. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Enquanto esta oração continua, imagine toda a humanidade sendo envolvida pela infinita misericórdia do Senhor. Que essa misericórdia alcance os hospitais, que alcance os presídios, que alcance as escolas, que alcance os governantes, que alcance os lares, que alcance aqueles que se afastaram da fé, que alcance quem perdeu a vontade de viver, que alcance quem acredita que já não existe esperança. Onde houver sofrimento, que floresça a esperança. Onde houver ódio, que renasça o perdão. Onde houver violência, que prevaleça a paz. Onde houver divisão, que Deus conceda reconciliação. Onde houver desespero, que a misericórdia reacenda a confiança. Continuemos rezando com serenidade, deixando que cada invocação encontre morada em nosso coração. Pela dolorosa paixão de Jesus Cristo, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela dolorosa paixão de Jesus Cristo, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela dolorosa paixão de Jesus Cristo, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que essa oração continue ecoando dentro de nós, conduzindo-nos cada vez mais profundamente ao encontro do coração misericordioso de Jesus, preparando o nosso espírito para prosseguirmos nesta caminhada de fé e confiança, permanecendo unidos na presença do Senhor. Irmãos e irmãs, permaneçamos unidos nesta oração. Talvez, enquanto rezávamos, muitas lembranças tenham passado pelo seu coração. Talvez você tenha recordado momentos felizes, mas também momentos difíceis. A vida de cada um de nós é feita de capítulos que apenas Deus conhece por inteiro. Existem páginas que contamos com facilidade. Existem outras que permanecem guardadas no silêncio da alma. E hoje o Senhor deseja entrar justamente nesses lugares mais profundos da nossa história. Deus nunca chega atrasado. Mesmo quando nós não compreendemos o tempo das coisas, Ele continua conduzindo cada passo da nossa caminhada. Quantas vezes olhamos para uma situação e pensamos que tudo estava perdido? Quantas vezes acreditamos que uma porta jamais voltaria a se abrir? Quantas vezes imaginamos que não teríamos forças para continuar? No entanto, o Senhor permaneceu conosco em cada etapa. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, esperando uma resposta, esperando uma cura, esperando uma oportunidade de trabalho, esperando a restauração de um relacionamento, esperando uma mudança que parece nunca acontecer. A espera pode cansar o coração humano, a espera pode trazer dúvidas, a espera pode fazer nascer perguntas que parecem não ter resposta. Mas é justamente nesses momentos que Deus trabalha de maneira silenciosa, assim como uma semente permanece escondida na terra antes de produzir frutos. Muitas obras de Deus acontecem sem que os nossos olhos consigam percebê-las imediatamente. O Senhor prepara caminhos enquanto nós apenas enxergamos obstáculos. O Senhor fortalece o nosso coração enquanto imaginamos estar sozinhos. Por isso, irmãos e irmãs, não desanimem. Se hoje você não consegue ver a solução, continue confiando. Se hoje você não consegue compreender os acontecimentos, continue caminhando. Se hoje a sua oração parece silenciosa, continue rezando. Deus nunca deixa de ouvir um coração que o procura com sinceridade. Senhor Jesus, ensina-nos a esperar, ensina-nos a não desistir diante das primeiras dificuldades. Ensina-nos a permanecer firmes quando tudo ao nosso redor parece instável. Que a nossa confiança não dependa das circunstâncias,
mas da certeza de que Tu permaneces conosco todos os dias. Muitas vezes queremos que o Senhor transforme imediatamente as situações externas. No entanto, antes de mudar as circunstâncias, Deus começa transformando o nosso coração. Ele nos ensina a olhar para a vida com novos olhos. Ele nos fortalece por dentro para enfrentarmos aquilo que ainda não pode ser mudado. Que essa transformação aconteça também em nós. Que o orgulho dê lugar à humildade. Que a impaciência dê lugar à serenidade. Que a revolta dê lugar à confiança. Que a tristeza encontre espaço para a esperança. Que o medo seja vencido pela fé. Irmãos e irmãs, pensem agora em todas as bênçãos que Deus já realizou em sua vida. Talvez algumas sejam muito grandes. Outras podem parecer pequenas aos olhos do mundo, mas todas são sinais do cuidado de Deus. O alimento de cada dia, a proteção nas estradas, o abraço de uma pessoa querida, uma palavra que chegou no momento certo, um livramento que talvez você nunca tenha percebido. Quando reconhecemos as graças já recebidas, o nosso coração aprende novamente a agradecer. E quem agradece fortalece a própria esperança. Senhor, nós te damos graças pela vida, nós te damos graças pela família, nós te damos graças pelos amigos, nós te damos graças pelo trabalho, nós te damos graças pelos dias de alegria e também te damos graças pelos dias difíceis, porque acreditamos que até mesmo as provações podem nos aproximar mais de Ti quando são vividas com fé. Ensina-nos a enxergar a Tua presença nas coisas simples. Ensina-nos a perceber os sinais do Teu cuidado. Ensina-nos a confiar mesmo quando o caminho parece longo. Que nunca percamos a certeza de que Tu caminhas ao nosso lado. Enquanto permanecemos reunidos nesta oração, fortalece o coração daqueles que estão cansados. Renova a esperança daqueles que pensam em desistir. Ilumina aqueles que precisam tomar decisões importantes. Conforta aqueles que sofrem pela perda de alguém querido. Sustenta aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, enfermidades ou desafios familiares. Que ninguém termine esta oração da mesma maneira como começou. Que cada coração seja renovado pela Tua presença. Que cada passo da nossa caminhada seja iluminado pela Tua palavra. E que, permanecendo unidos em oração, continuemos avançando com serenidade, confiando que o Senhor conduz todas as coisas para o bem daqueles que colocam nele a sua esperança. Continuemos na presença do Senhor. Talvez, enquanto rezávamos até aqui, o Espírito Santo tenha colocado diante do seu coração alguma lembrança que você não esperava recordar. Talvez um nome tenha vindo à sua mente. Talvez uma situação do passado tenha voltado. Não tenha medo disso. Quando Deus permite que certas lembranças venham ao nosso coração durante a oração, não é para aumentar o sofrimento, mas para começar uma obra de cura. O Senhor nunca toca uma ferida para nos fazer sofrer novamente. Ele toca para restaurar, Ele toca para devolver a paz, Ele toca para mostrar que nenhuma dor é grande demais para o seu amor. Quantas vezes carregamos marcas que ninguém consegue enxergar. Há pessoas que olham para nós e imaginam que está tudo bem, mas somente Deus conhece as batalhas travadas dentro do coração. Existem lágrimas que nunca foram vistas por ninguém. Existem palavras que ficaram gravadas na memória durante anos. Existem rejeições, decepções, injustiças e perdas que ainda provocam sofrimento quando são lembradas. Mas hoje nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor. Jesus entra agora nas profundezas da nossa história, entra na infância de cada um de nós, entra na juventude, entra nos momentos de alegria, entra também nos momentos de dor, entra naquilo que ainda não conseguimos compreender, entra naquilo que ainda não conseguimos superar. Nada da nossa história está escondido de Ti. Tu conheces o primeiro sorriso, conheces a primeira lágrima, conheces cada vitória, conheces cada derrota, conheces cada oração feita em silêncio, conheces cada noite em que o sono não veio, conheces cada momento em que pensamos que ninguém nos compreendia. Mesmo conhecendo tudo isso, continuas nos chamando de filhos amados. Senhor Jesus, visita agora aqueles que carregam feridas causadas por palavras duras.
Quantas pessoas cresceram ouvindo que não seriam capazes, que nunca conseguiriam vencer, que não tinham valor. Palavras que permaneceram durante anos dentro da alma. Hoje nós te pedimos, quebra a força de toda palavra que produziu desânimo e devolve a confiança daqueles que deixaram de acreditar em si mesmos. Visita também aqueles que sofreram rejeição, os que foram abandonados, os que experimentaram a solidão, os que perderam pessoas importantes, os que carregam saudades profundas, os que ainda choram em silêncio. Senhor, abraça cada um deles, que sintam, neste momento, a certeza de que nunca estiveram sozinhos. Irmãos e irmãs, Deus conhece também as feridas provocadas pelas nossas próprias escolhas. Todos nós erramos, todos nós temos algo de que nos arrependemos. Talvez existam decisões que, se pudéssemos voltar no tempo, seriam diferentes. Talvez exista um peso que ainda carregamos por causa do passado, mas o Senhor é maior do que o nosso passado. A graça de Deus é maior do que os nossos erros. A misericórdia do Senhor sempre abre um caminho para quem deseja recomeçar. Por isso, não permaneça preso à culpa. Arrependa-se com sinceridade. Peça perdão. Levante-se novamente. Confie na bondade de Deus, porque o Senhor não deseja que vivamos acorrentados ao que passou. Ele deseja conduzir-nos para uma vida nova. Jesus cura também as nossas emoções. Quantas vezes permitimos que a ansiedade dominasse os nossos pensamentos? Quantas vezes deixamos que o medo conduzisse as nossas decisões? Quantas vezes perdemos a paz por imaginar acontecimentos que nunca chegaram a acontecer? Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Ensina-nos a descansar na Tua providência. Ensina-nos a entregar aquilo que não podemos controlar. Que o nosso coração encontre repouso em Ti, irmãos e irmãs. Façamos um pequeno gesto de confiança. Imagine agora que você coloca diante dos pés de Jesus tudo aquilo que ainda pesa em sua alma. Não esconda nada. Coloque diante dele os seus medos, as suas lembranças, as suas preocupações, as suas culpas, as suas lágrimas, as suas dúvidas e também os seus sonhos. Nada é pequeno demais para Deus. Nada é grande demais para Deus. Tudo pode ser colocado nas mãos do Senhor. Jesus, recebe a nossa vida, recebe o nosso coração. Recebe aquilo que ainda dói, recebe aquilo que ainda não entendemos, recebe aquilo que já não conseguimos carregar sozinhos. Nós confiamos que Tu sabes exatamente o que fazer com cada uma dessas situações. Enquanto permanecemos em oração, faz nascer dentro de nós uma paz que o mundo não pode oferecer. Não uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz fundada na certeza de que Tu permaneces conosco em todos os momentos. Que essa paz alcance a nossa casa, que essa paz alcance a nossa família, que essa paz alcance o nosso trabalho, que essa paz acompanhe cada decisão que tomaremos nos próximos dias e que, fortalecidos pela Tua presença, continuemos caminhando com o coração renovado, preparados para acolher tudo aquilo que o Senhor ainda deseja realizar em nossa vida durante esta oração, permanecendo sempre sob a luz da Tua graça e do Teu infinito amor. Irmãos e irmãs, continuemos unidos na presença de Deus. Depois de colocarmos diante do Senhor as nossas dores, as nossas lembranças e aquilo que precisa ser curado em nosso interior, vamos agora entregar também tudo aquilo que tenta impedir a nossa caminhada de fé. A libertação começa quando reconhecemos que precisamos de Deus. Não caminhamos apenas com as nossas próprias forças. Precisamos da graça do Senhor para vencer aquilo que nos enfraquece, para superar aquilo que nos prende e para permanecer firmes mesmo diante das dificuldades. Jesus veio para trazer vida em abundância. Ele veio para libertar os corações cansados. Ele veio para levantar aqueles que caíram. Ele veio para trazer luz onde existe escuridão. Por isso, neste momento, coloquemos toda a nossa confiança em Cristo Senhor Jesus. Nós reconhecemos que Tu és o centro da nossa vida. Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que venceu o pecado, venceu a morte e abriu para nós o caminho da esperança. Nós entregamos a Ti todas as áreas da nossa existência.
a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, a nossa família, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos caminhos. Tudo pertence a Ti, Senhor. Visita agora aqueles lugares da nossa vida onde sentimos fraqueza. Muitas vezes existem batalhas que não aparecem aos olhos das pessoas. Existem lutas interiores, pensamentos que cansam, sentimentos que pesam e situações que parecem maiores do que as nossas forças. Mas hoje nós lembramos uma verdade: nenhuma dificuldade é maior do que o poder de Deus. Nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz de Cristo. Nenhuma tempestade é capaz de impedir a presença do Senhor. Jesus, liberta-nos de tudo aquilo que nos afasta da Tua vontade. Liberta-nos do medo que paralisa. Liberta-nos da tristeza que rouba a esperança. Liberta-nos da ansiedade que tira a nossa paz. Liberta-nos da raiva que endurece o coração. Liberta-nos da inveja que destrói a alegria. Liberta-nos do orgulho que impede o perdão. Liberta-nos de todo pensamento que nos faz esquecer o quanto somos amados por Ti, Senhor. Muitas vezes carregamos preocupações que não conseguimos resolver. Tentamos controlar todas as coisas. Queremos prever todos os acontecimentos. Queremos encontrar respostas para tudo. Mas hoje entregamos o controle das nossas vidas em Tuas mãos. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a descansar. Ensina-nos a acreditar que a Tua providência está trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Irmãos e irmãs, neste momento, apresente ao Senhor aquilo que você deseja entregar. Pode ser uma preocupação, pode ser uma situação familiar, pode ser uma dificuldade pessoal, pode ser uma luta que você enfrenta há muito tempo. Coloque nas mãos de Jesus. O Senhor conhece, o Senhor vê, o Senhor cuida. Senhor Jesus, visita também os nossos lares. Que toda a nossa casa seja um lugar de paz. Que nossas palavras sejam palavras de bênção. Que nossas atitudes sejam conduzidas pelo amor. Que nenhum sentimento de divisão permaneça onde deve existir união. Que nenhum ressentimento seja maior do que a capacidade de perdoar. Que nenhuma dificuldade seja capaz de destruir aquilo que o Senhor deseja construir. Abençoa cada quarto desta casa. Abençoa cada pessoa que nela habita. Abençoa aqueles que chegam. Abençoa aqueles que partem. Acompanha aqueles que trabalham durante o dia. Protege aqueles que descansam durante a noite. Senhor Jesus, colocamos diante de Ti também as nossas batalhas espirituais. Fortalece a nossa fé, aumenta a nossa confiança, ensina-nos a buscar mais a oração, ensina-nos a permanecer firmes na Tua palavra. Que o nosso coração não seja conduzido pelo medo, mas pela certeza de que pertencemos a Ti, porque aquele que está nas mãos de Deus encontra força para recomeçar. Aquele que confia no Senhor encontra coragem para continuar. Aquele que permanece unido a Cristo encontra uma esperança que não depende das circunstâncias. Jesus, derrama sobre nós a Tua paz, uma paz profunda, uma paz verdadeira, uma paz que permanece mesmo nos dias difíceis. Que essa paz alcance cada pessoa que está ouvindo esta oração, que alcance quem está sozinho, que alcance quem está aflito, que alcance quem está passando por uma batalha silenciosa, que alcance quem precisa de uma resposta de Deus. Senhor, renova as nossas forças. Quando estivermos cansados, sustenta-nos. Quando estivermos fracos, fortalece-nos. Quando estivermos sem direção, guia-nos. Quando estivermos com medo, lembra-nos que Tu estás conosco. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Nós entregamos tudo a Ti. E enquanto permanecemos nesta oração, permite que a Tua graça continue realizando uma obra profunda em nosso coração, preparando-nos para avançar ainda mais na presença do Senhor, entrando em um momento de entrega, confiança e intercessão por aqueles que colocaste em nossa vida. Neste momento de oração, queremos abrir ainda mais o nosso coração e apresentar a Deus aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Ninguém vive sozinho. Deus nos criou para amar e ser amados, para caminhar junto, para construir histórias e para cuidar uns dos outros. Por isso, agora colocamos diante do Senhor as nossas famílias. A família é um presente de Deus.
É dentro dela que aprendemos os primeiros passos, as primeiras palavras, os primeiros gestos de amor. Mas sabemos também que toda família enfrenta desafios. Existem momentos de alegria, mas também existem momentos de dificuldade. Existem dias de união, mas também existem dias em que as diferenças machucam, e é justamente nesses momentos que precisamos da presença de Deus. Senhor Jesus, visita cada família que está unida nesta oração. Entra nos lares onde existe preocupação. Entra nos lares onde existe tristeza. Entra nos lares onde existe silêncio causado por mágoas. Entra nos lares onde as pessoas se amam, mas têm dificuldade de demonstrar esse amor. Que a Tua presença transforme os ambientes. Que a Tua paz seja maior do que qualquer conflito. Que o Teu amor seja mais forte do que qualquer dificuldade. Senhor, abençoa os pais, dá sabedoria para aqueles que carregam a responsabilidade de conduzir uma família. Dá paciência para aqueles que enfrentam desafios todos os dias. Dá força para aqueles que trabalham incansavelmente para cuidar dos seus. Que nenhum pai ou mãe se sinta sozinho na missão que recebeu. Que eles encontrem em Ti a força necessária para continuar. Senhor, abençoa também os filhos. Guarda os jovens, protege as crianças. Ilumina aqueles que estão buscando o seu caminho. Livra-os de escolhas que possam trazer sofrimento. Coloca pessoas boas ao redor deles. Dá sabedoria para que reconheçam aquilo que vem de Ti. Que nunca se afastem da Tua presença. Que nunca percam a esperança. Jesus, nós Te apresentamos também aqueles familiares que estão distantes, aqueles que se afastaram da oração, aqueles que perderam a fé, aqueles que estão vivendo momentos difíceis, aqueles que carregam dores que ninguém conhece. Senhor, alcança cada um deles onde estiverem. Que uma palavra certa chegue no momento certo, que uma pessoa seja colocada no caminho deles para trazer esperança. Que eles possam sentir novamente o desejo de se aproximar de Ti, irmãos e irmãs. Talvez exista alguém em sua família pelo qual você tem rezado há muito tempo. Talvez alguém que enfrenta uma dificuldade, uma enfermidade, uma luta pessoal ou uma situação que parece não mudar. Não desista de apresentar essa pessoa ao Senhor. O amor de Deus alcança lugares onde nós não conseguimos chegar. A oração atravessa distâncias. A oração toca corações. A oração abre caminhos. Senhor Jesus, lembramo-nos também daqueles que partiram desta vida, aqueles que deixaram saudades, aqueles cujas lembranças ainda emocionam o nosso coração. Recebe-os em Teu amor e consola aqueles que permanecem com a ausência, transforma a saudade em gratidão, transforma a dor da separação na esperança da vida eterna. Senhor, cura também os relacionamentos feridos. Existem palavras que foram ditas e machucaram. Existem atitudes que causaram afastamento. Existem histórias marcadas por ressentimentos. Mas onde existe uma ferida, Tu podes trazer cura. Onde existe distância, Tu podes aproximar. Onde existe orgulho, Tu podes trazer humildade. Onde existe falta de perdão, Tu podes derramar a graça de um novo começo. Ensina-nos a pedir perdão. Ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a amar não apenas com palavras, mas com atitudes. Que dentro da nossa família exista mais diálogo, mais compreensão, mais paciência, mais presença, mais cuidado, mais demonstrações de amor. Senhor, abençoa também aqueles que não possuem uma família próxima, aqueles que vivem momentos de solidão, aqueles que sentem falta de alguém para conversar, aqueles que passam datas importantes sem a presença de pessoas queridas. Que eles sintam a Tua companhia, que eles descubram que nunca estão abandonados, porque Tu és um Pai que acolhe, Tu és um Deus que permanece, Tu és aquele que nunca deixa sozinho quem confia em Ti. Irmãos e irmãs, neste momento, entregue novamente sua família ao Senhor, apresente cada nome, apresente cada rosto, apresente cada história. Coloque tudo nas mãos de Jesus. Senhor, toma conta da nossa família. Guarda aqueles que amamos, protege nossos caminhos, derrama bênção sobre nossa casa. Que o nosso lar seja um lugar onde a Tua presença seja percebida, que dentro das nossas paredes exista respeito.
que dentro das nossas conversas exista amor, que dentro das nossas decisões exista sabedoria, que dentro dos nossos corações exista Deus. E enquanto continuamos unidos nesta oração, que o Senhor prepare o nosso coração para um novo momento de entrega, onde vamos apresentar nossas necessidades, nossos sonhos e todas as áreas da nossa vida que precisam ser fortalecidas pela graça divina. Irmãos e irmãs, chegamos a este momento final da nossa oração, mas a presença de Deus não termina quando as palavras terminam. Aquilo que o Senhor começou dentro do nosso coração continua sendo realizado pela sua graça. A oração não é apenas um momento que passa, ela é um encontro que transforma, uma semente plantada na alma, uma aproximação entre o coração humano e o coração de Deus. Neste momento, queremos fazer uma entrega completa ao Senhor. Entregar não significa desistir, entregar significa confiar. Entregar significa reconhecer que Deus sabe cuidar daquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos. Por isso, Senhor Jesus, colocamos tudo em Tuas mãos, colocamos o nosso passado, colocamos o nosso presente, colocamos o nosso futuro, colocamos aquilo que compreendemos e aquilo que ainda não conseguimos compreender. Colocamos nossas vitórias e nossas dificuldades, colocamos nossos sonhos e nossas preocupações. Tudo pertence a Ti, Senhor. Obrigado por este momento de oração. Obrigado porque mesmo quando pensamos estar sozinhos, Tu permaneces conosco. Obrigado porque mesmo quando nossas forças diminuem, Tu nos sustentas. Obrigado porque mesmo quando não enxergamos uma saída, Tu continuas abrindo caminhos. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo alimento de cada dia. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado pelas bênçãos que percebemos e também por aquelas que recebemos sem perceber. Ensina-nos a ter um coração agradecido. Muitas vezes lembramos mais das dificuldades do que das graças recebidas. Muitas vezes damos mais atenção ao que falta do que ao que Deus já realizou. Hoje queremos mudar o nosso olhar. Queremos aprender a reconhecer a presença do Senhor nos detalhes da nossa caminhada. Porque Deus está presente nas pequenas coisas, está presente em uma palavra de conforto, está presente em uma porta que se abre, está presente em uma dificuldade que conseguimos superar, está presente em uma força que encontramos quando pensávamos não ter mais forças. Senhor, fortalece aqueles que terminarão esta oração carregando uma batalha. Que ninguém volte para a tristeza, que ninguém volte para o medo, que ninguém volte para a falta de esperança, que todos possam levar consigo a certeza de que foram visitados pelo Teu amor. Abençoa os caminhos que serão percorridos depois desta oração, abençoa as decisões que serão tomadas, abençoa os encontros, abençoa os trabalhos, abençoa os projetos, abençoa cada passo. Que a Tua luz acompanhe esta vida, que a Tua sabedoria conduza esta mente, que a Tua paz permaneça neste coração. Senhor Jesus, nós consagramos a Ti toda a nossa existência, consagramos nossos olhos para enxergar o bem, consagramos nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, consagramos nossa boca para falar palavras de vida, consagramos nossas mãos para praticar o amor, consagramos nossos pés para seguir os Teus caminhos, consagramos nosso coração para permanecer unido a Ti. Que nada seja maior do que a nossa confiança em Deus, que nenhuma dificuldade seja maior do que a nossa fé, que nenhuma tempestade seja maior do que a presença daquele que está conosco. Irmãos e irmãs, antes de encerrarmos esta oração, permaneça mais alguns instantes na presença de Deus. Não pense apenas nas palavras que foram pronunciadas. Pense no amor de um pai que escuta seus filhos. Pense em Jesus que caminha ao seu lado. Pense no Espírito Santo que renova e fortalece o seu coração. O Senhor conhece você, o Senhor ama você, o Senhor cuida de você. E aquilo que foi colocado diante dele nesta oração permanece sob o olhar da sua misericórdia. Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que Deus Pai, fonte de todo amor, derrame sobre você a sua graça. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, fortaleça a sua caminhada. Que o Espírito Santo ilumine seus pensamentos e renove suas forças. Que Nossa Senhora
Mãe de Jesus e nossa mãe, interceda por você e acompanhe seus passos. Que a paz de Deus esteja na sua casa, que a paz de Deus esteja na sua família, que a paz de Deus esteja no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça firme na fé, continue confiando, continue buscando a presença de Deus, porque aquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor encontra um caminho de esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.